tribuna. Senhor presidente, caros colegas, eu até ia ficar sentado escutando, mas vou ter que contradizer, porque a gente escutou atentamente o vereador Lucas a falar e vamos pegar dados. Ele gosta de dados, vamos pegar dados. Matéria do Jornal Pioneiro, 21/7. Cesta básica de Caxias do Sul sobe quase R$ 13,00 em junho, conforme pesquisa do IPES-UX. Daí botou tudo mais. Então, é assim, ó, se está ocorrendo churrasco em Caxias, é porque o povo de Caxias trabalha muito. E ele não precisa de auxílios, bolsas para isso. Porque ele acorda cedo, 5 horas, está de pé, está na indústria, está trabalhando, trabalha de sol até a noite e tem o seu direito a fazer seu churrasco. Isso aí é do povo trabalhador do caxiense. Então, que bom que estão conseguindo fazer churrasco, mesmo tendo a cesta básica subindo. A cesta básica é a média dos preços ao consumidor e a gente nota que está subindo, não está baixando. Se tem uma promoção na carne, talvez subiu todo o resto, porque a cesta básica como um todo subiu. A carne baixou, mas pode ter subido artigos de higiene pessoal, outras coisas. Então, é um conjunto de produtos que formam a cesta básica, do arroz ao feijão, a carne. Então, a gente sabe que a cesta básica está subindo. Isso quer dizer que não está baixando no governo Lula. O povo de Caxias está pagando mais caro, mas trabalha e trabalha muito para poder fazer seu churrasquinho em todos os bairros de Caxias. Sua parte, vereador Bessão. Obrigado, vereador Scalco. Pois é, acho que talvez o vereador Lucas, acho que não era fumaça, acho que tinha um nevoeiro, talvez, por aquela região, sabe? Fumaça, eu não sei, ou pneu queimado, enfim. Mas alguma coisa desse gênero. Mas tem uma coisa, vou concordar com o senhor, vereador Scalco. Realmente o povo caxiense é trabalhador. O povo caxiense vai atrás, o povo caxiense trabalha 14, 15, 16, 20 horas por dia, se precisar, para ter, sim, o seu churrasquinho no final de semana, que eu acho que é uma tradição gaúcha, né, que nós temos aqui, e que faz muito bem e merecido para as suas famílias. Agora, todos os dados que o vereador Lucas traz, a gente sabe que não é real. Da questão do aumento da cesta básica, está ali. Está aumentando, agora aumentou o combustível, tu acha que não vão repassar o aumento para o alimento, para os vestimentos, enfim, toda a cadeia, né, que as pessoas têm que ocupar, têm que consumir? É assim. Combustível aumenta, aumenta tudo. É desta forma. Vai lá falar para o cara do Uber lá se ele ficou feliz hoje de manhã, que ele tira o sustento da família. Vai lá para falar para o vanzeiro que leva a criança para a escola, que não tem como repassar esse aumento. Não tem, porque as famílias já não conseguem mandar as suas crianças para as escolas. Eu estou fazendo essa visita nas escolas, vereador Scalco, e gostaria de convidar o senhor também que fosse junto, eu, os demais vereadores, para vocês verem a situação das crianças poderem chegar até a sua sala de aula. Não é fácil. Não é esta a realidade do Faz o L. Infelizmente. Tá? E quando a gente vê que alguma coisa baixa, você sabe muito bem que é para atrair o cliente, ninguém é burro. Atrai o cliente por uma questão, né, da carne de porco ou do galeto mais barato, do frango. E aí, na outra ponta, vai recuperar num outro produto. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Bessão. Exatamente. O aumento nos combustíveis impacta diretamente em todos os negócios, não é só na cesta básica também. É em toda a indústria, é na vida das pessoas. Vereador Fantinel pediu a parte, por favor. Obrigado, vereador Scalco. Eu não vou entrar na seara ali dos alimentos, porque os alimentos é que nem a Bolsa de Valores, né? Um dia sobe, um dia baixa, aquela história. Mas eu vou me ater a uma das falas que me interessa em particular, que o vereador Lucas comentou, que é a questão das armas, né? Eu não seria contra se houvesse um projeto, né, governamental de desarmamento, vereador Lucas, eu não seria contra. O dia que eu ouvir o ministro Flávio Dino falar na televisão que ele deu ordem para o Exército Brasileiro
subir em todas as comunidades e recolher todo o armamento irregular que tem do tráfico no país. O dia que ele der essa ordem e ele disser, enquanto tiver uma arma, vocês não parem, eu devolvo a minha, o dia que isso acontecer. Obrigado, vereador Scalco. Muito bom, vereador Fantinal, exatamente. E nota que estão perseguindo são as pessoas de bem, as pessoas que compraram armas de forma correta, com todas negativas, entregando toda a sua vida passada, fazendo exame de aptidão, exame técnico. Essas pessoas têm arma e elas podem ter, é a sua liberdade que está em jogo. Liberdade de ter, liberdade de poder falar. A gente nota que o governo está tentando boicotar liberdades no Brasil. Todos os atos são nesse sentido. Isso me causa muita preocupação. A sua parte, vereadores, aqui. Não querendo dar aula de economia aqui, vereador Scalco, mas existem dois conceitos em economia que são importantes, que é a análise setorial e a elasticidade cruzada da demanda. Não se assuste com o termo, mas desse churrasco, dessa fumaça, quanto tinha picanha dentro do espeto? Quanto picanha tinha? Eu posso fazer um churrasco de salsichão e asa de galinha e é churrasco. Não é a fumaça o indicador. O indicador é a qualidade. O que está acontecendo no Brasil é que, sim, tem churrasco, mas eu não sei quanto quilo de picanha tinha nesses churrascos aí. Então, isso chama-se elasticidade cruzada da demanda. Quer dizer o seguinte, o ser humano se adapta. Ele troca o requeijão pela manteiga e troca a manteiga pela margarina. Ele troca a picanha pela carne de segunda ou pela asa de galinha. Eu já dei consultoria para alguns frigoríficos, não foram poucos, alguns frigoríficos. E a demanda da carne nobre está caindo, na verdade, e o churrasco está saindo com mais carne, asa de galinha do que. Então, a fumaça não é indicador. Mas essa análise setorial é muito importante no seguinte sentido: como é que está o preço da erva mate no Maranhão? Não dá, o Brasil não dá para a gente tem que analisar cada setor. A informação que o senhor traz aí é da UX, né, da Universidade de Caxias do Sul, no qual nós, e aumentou a cesta básica, na verdade. Então, nós temos que cuidar, porque uma bolsa de valores, quando cai um dia, 2, 3, 7, 10 e não para de cair, é um indicativo muito sério. E junto com o aumento de combustível. Então, isso é muito grave, muito grave. Eu realmente torço que o Brasil dê certo, mas precisa mudar muita política econômica ainda. Obrigado. Exatamente, vereador Zanqui. A gente nota que o investimento internacional não está entrando, né? Está saindo, senão a bolsa poderia estar subindo, né? O nível do Brasil, a gente nota que não está confiável. O investidor não enxerga esse ponto seguro no Brasil para investir. Isso aí é muito perigoso e afeta a nossa economia como um todo. Muito obrigado. Obrigado.